orar a Deus, que nós temos que suplicar a Deus. Às vezes, as nossas vidas não estão da forma como nós gostaríamos. Às vezes, nós estamos esperando há muito tempo o cumprimento de alguma promessa, seja ela na vida ministerial, seja nas nossas finanças, seja nos nossos relacionamentos familiares, seja até mesmo na área sentimental. Às vezes estamos aguardando de Deus uma provisão, uma resposta. E aqui no Salmo de número 116, a palavra do nosso Deus nos instrui, no primeiro verso, a suplicar a Deus, né? Ou seja, a clamar a Deus. E quando nós clamamos a Deus, aqui no Salmo de número 116 diz que Ele ouve as nossas orações, Ele ouve a nossa súplica. No verso número 2 continua dizendo assim: porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. É como se o salmista estivesse dizendo assim: não teve nenhuma vez em que eu clamei ao Senhor, com meu coração angustiado, com meu coração aflito, que Ele não tenha ouvido e que Ele não tenha me respondido, né? E essa é a herança dos filhos de Deus. Essa é a herança daqueles que buscam ao Senhor, que entregaram as suas vidas ao Todo-Poderoso. Você ter a certeza de que existe um Deus lá nos céus, que independente se Ele é todo-poderoso ou não, Ele ouve os seus servos, Ele ouve os seus filhos, Ele ouve os pequeninos, né? Como Ele mesmo diz na Bíblia, os servos, os pequenos, né? Os aflitos, os desamparados. Então Ele é aquele que ouve e responde, amém? Então Ele inclina os seus ouvidos. Então, se você está precisando de uma resposta de Deus nesta noite, você que nos assiste pela internet, eu convido você a fechar a porta do teu quarto, convido você a dobrar os teus joelhos, convido você a orar, a falar com o teu Deus, e eu tenho certeza de que Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai inclinar os ouvidos a ti e vai te responder. Aí diz assim no verso 3: os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Veja que nós que estamos sobre a terra não estamos livres de passar por tristezas, de passar por angústias, de passar por decepções, amém? Mas nós temos um Deus que, mesmo quando estamos no leito de morte, mesmo quando nós estamos sobrecarregados, mesmo quando angústias, medos, né, ou hostes espirituais da maldade do inferno tentam vir contra as nossas vidas para nos afrontar, para nos trazer tristeza, para nos trazer desânimo, Deus é aquele que ouve o nosso choro, ouve a nossa voz, e Ele envia a sua provisão, amém? Diz assim: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Então veja que quando nós estamos assim, angustiados, aflitos, precisando de uma resposta, se nós orarmos a Deus, fecharmos a porta do nosso quarto, clamarmos ao Senhor, não sei se você está precisando de algo financeiro, ou algo na área sentimental, né? Ou até mesmo na saúde, você fecha a porta do teu quarto e ali ora em secreto, e Deus que ouve em secreto vai te recompensar publicamente, amém? A sua fé é aquilo que vai te salvar. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus, Ele andava, e aonde tinha ali um enfermo, esse enfermo muitas vezes procurava ali tocar na orla do manto de Jesus, então somente ao tocar na orla do manto de Jesus ali eles eram curados. A palavra do Senhor diz que tinha ali inclusive um general, tinha ali uma pessoa ali que veio de longe falar com Jesus e falou: olha, eu sei que você dá ordem aos teus súditos, ou seja, aqueles que te seguem, dá ordem aos seus, e eles obedecem. Então eu também tenho pessoas aqui que ao meu dispor, quando eu dou ordens, eles também obedecem. Então eu tenho fé que o Senhor vai curar o meu rosto, o Senhor vai curar aquele meu
funcionária, aquela minha pessoa que está ali comigo, que me segue, que está enfermo. E a palavra diz então que ele ali proferiu: vai em paz, que aquele teu amigo está curado. E quando ele voltou, ele ficou sabendo que na mesma hora que Jesus falou aquilo, aquela pessoa foi curada. Então Deus, ele é aquele que escuta a tua oração, ele escuta, a tua voz. Então não fique sem falar ao Senhor, não fique sem clamar ao Senhor, porque Deus é o Deus da misericórdia. E o que é misericórdia? O que é graça? Não é porque você merece que Deus te cura, amém? Mas é porque Ele é bom, é porque Ele se compadece, é porque Ele também chora contigo as tuas dores, as tuas lágrimas. Então Ele se importa com você, e porque Ele se importa com você, Ele ouve lá do alto e derrama as suas bênçãos sobre a tua vida nesta noite, amém? O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então o segredo é, quando você orar a Deus, tenha a certeza de que Ele já ouviu lá nos céus. Então você apenas confia nele e aquieta a tua alma, sabendo que Ele já está dando ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te livrar e te guardar de todo problema. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, assim como Jesus venceu o mundo, Ele dá forças para você nesta noite, para você perseverar, para você prosseguir, e Ele vai então também te dar forças para vencer o mundo, para vencer o desânimo, para vencer o cansaço, para vencer a enfermidade, para vencer a escassez financeira, para vencer a tristeza, para vencer a angústia, amém? Em nome de Cristo Jesus. Então Ele guarda quem? Os simples. E o que é simples? É aquele que não complica as coisas, é aquele que não fica assim: mas será que Deus vai realmente me ouvir? Mas será que Deus realmente existe? Mas será que realmente Deus é poderoso? Mas será que Deus está me ouvindo? Mas será que eu mereço? Mas será? Não, então não. O simples, ele não complica as coisas, ele somente crê. Ele sabe que Deus está nos céus, que Ele é apenas um servo, apenas um amigo, apenas um filho, que Ele é um vermezinho de Jacó, como a Bíblia diz, amém? E que Ele necessita de um Deus Todo-Poderoso para criar, para salvar, para abençoar a sua vida. Então Ele somente entende que ele precisa orar, que ele precisa clamar. Por isso que o profeta Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. A palavra vai dizer que ele orava de manhã, de tarde e de noite. A palavra vai dizer que ele estava ali querendo orar ao Senhor. E então ali algumas pessoas do governo ali da Babilônia ficaram incomodados com ele. Foram ali e falaram: olha, Daniel está orando, ele está clamando a outro Deus que não é a ti, Faraó. Então olha, faz um decreto para que ele seja proibido de orar. E aí dá-se um decreto para que ninguém pudesse mais orar ali no reinado. Mas ele continua orando, Daniel. Ele enfrenta ali toda a lei que não vem de Deus. E que você tem que ser assim. Se você sabe que algo não vem de Deus na tua vida, você vai se opor, você vai chegar e falar assim: isso não é de Deus, eu vou obedecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz o que? É melhor obedecer a Deus do que a homens. Amém? Porque é Deus que tem o poder da vida e da morte. Nós não temos que temer ao homem, aquele que pode matar o nosso corpo somente. Nós temos que temer a Deus, que além de matar o nosso corpo, Ele ainda pode jogar a nossa alma no inferno. Então entenda isso, tá? Não tenha medo, continue, persevere, continue buscando ao Senhor. Não tenha medo dos homens, daqueles que muitas vezes fica chamando os outros para querer te afrontar, para querer te amedrontar, para querer te paralisar. Coloque a tua esperança em Deus, amém? Que Ele é quem pode te salvar. Ele é que escuta as tuas lágrimas, que livra o seu pé de toda queda. Porque diz assim o verso 8: porque quando ele estava clamando, a sua alma estava clamando e voltando ao repouso, diz assim: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ou seja, Ele é aquele que te dá livramento. Sabe quando era para você ter morrido daquela enfermidade? Sabe quando era para você ter morrido daquele acidente de carro? Sabe quando era para você ter morrido? Ou quando era para você ter entrado numa confusão financeira?
num roubo, num assalto, ou quando era para alguém ter feito algum mal para você, te afrontado, te batido, quem te livrou foi Deus. Ele é que tem a mão poderosa para te livrar, para dar meus anjos a teu respeito, para guardar a tua entrada, a tua saída, o teu deitar, o teu levantar, amém? Em nome de Cristo Jesus. E aí diz assim no verso 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Que por isso falei, estive muito aflito, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. E quem nunca se sentiu assim, desamparado? Às vezes a tua própria família não te guarda, não te protege. Às vezes a tua própria família, quando você precisa de algo, não te ajuda financeiramente. Quando você precisa de um alimento, quando você precisa de um apoio, você não tem com quem contar, você não tem com quem se apoiar. Mas entenda que Deus é o teu socorro, o teu refúgio, é o teu socorro bem presente no momento da angústia. É a Ele que você tem que clamar, amém? Porque às vezes no teu coração você fala assim: não tem ninguém que eu possa confiar, não tem ninguém que eu possa contar os meus segredos, não tem ninguém que possa me ajudar, não tem ninguém que eu possa compartilhar as minhas angústias, as minhas aflições. Tem sim, Deus, o Deus Todo-Poderoso, que te ouve em secreto e te recompensa publicamente. Então somente busque a Ele, né? Não fique pensando assim: só tem homens mentirosos sobre a terra. Sim, realmente, todos nós somos falhos e pecadores. Não há um justo sequer sobre a terra, diz o Senhor. Mas existem homens pecadores, e Deus, o Senhor Jesus, veio para os doentes, veio para os enfermos, veio realmente para os mentirosos, para os problemáticos, para curar, para salvar, para restituir, para colocar, para sentar como príncipe sobre a terra. Então, se você muitas vezes é assim também, um mentiroso, alguém que fala e não cumpre as coisas, alguém que promete e não faz, alguém que falha toda hora, saiba que Deus pode mudar o teu caráter, saiba que Deus pode te restituir. Deus pode, como Ele faz com o oleiro faz com o barro. A palavra de Deus diz que Ele é como um oleiro que forma um barro, do barro um vaso, e se aquele vaso tiver ali impurezas, ou tiver torto, ele quebra, ele amassa, ele desfaz e começa a fazer de novo um novo vaso, para que aquele vaso seja vaso de honra para Deus, para que seja colocado num lugar de destaque. Então é assim. Talvez você esteja pensando: nossa, mas minha vida está cheia de pedregulho, minha vida está cheia de problema, minha vida está cheia de dificuldade. É porque Deus está tirando toda a impureza do seu barro, é porque Deus está tirando toda a escória. Assim como Ele purifica o ouro, tem que tirar a escória do ouro, a escória da prata, para que ela fique purificada, para poder fazer ali uma joia rara. É assim com as nossas vidas. Por isso que Deus permite o deserto, para provar o nosso coração, para ver se a gente vai continuar servindo a Deus, ou se a gente vai querer largar tudo, né? É no deserto que Deus prova, é no deserto que Deus molda, é no deserto que a escola de Deus é no deserto, para você aprender a obedecer e ouvir a voz de Deus e seguir a Deus de todo o teu coração, amém? Nós já estamos terminando, né? Aqui dizia assim, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença do seu povo. Então, qual é a melhor coisa que nós podemos fazer? Depois que Deus nos salva, depois que Deus nos abençoa, né? Toda vez que um enfermo era curado por Jesus, ele falava: vai lá, vai no templo, dá testemunho diante dos sacerdotes da tua cura. Então nós estamos aqui para testemunhar as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Por que nós nos reunimos aqui? Para fortalecer a nossa fé e fortalecer a fé dos outros, para que os outros também passem a crer que existe Deus, para que os outros também possam entender como Deus age, para que possam, se tornar filhos de Deus e também colher da salvação. Então, como é que a gente vai pagar o nosso voto para com Deus? Vindo aqui, dizimando, ofertando, trazendo uma oferta, trazendo testemunho, louvando a Deus quando Deus nos convida para louvar, amém? Pagando os nossos votos, porque preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o teu nome, Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo.
nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Então aqui o salmista ele descreve que Deus livrou ele da morte. E porque Deus livrou ele da morte, então ele passou a louvar ao Senhor, a dar testemunho daquilo que o Senhor fez. E quantos de nós já não tivemos livramento? Eu uma vez mesmo, quando estava pilotando um barquinho lá no mar, a ele se enrolou na corda do barco, o barco ficou lá no meio de uma tempestade, lá quando eu fazia passeio de lanche, quase morri no mar, estava com uma família, um casal de idosos no mar. Eu tive que mergulhar, quando eu mergulhei, bateu o barco na minha cabeça, poderia ter morrido ali, Deus me livrou. Peguei uma faca, cortei ali a corda da hélice, bati no motor, pegou de novo o barco e a gente conseguiu chegar em terra firme. E com Deus é assim, é Deus que dá livramento de morte. Quantas vezes também não fiquei enfermo, a ponto de ficar dias numa cama, não sabendo nem se ia continuar vivo. E Deus foi e restituiu a saúde, deu livramento. Da mesma forma, já 2 vezes já quase sofri acidente de carro. Uma vez cheguei a capotar o carro capotou, os vidros todos quebraram, ficou de ponta cabeça o carro. Saí pela janela e estava lá intacto, sem nenhum arranhão. Livramento de Deus. Outras vezes quase bati o carro, desviei em cima assim. Então Deus, ele dá livramento. Deus é aquele que livra, é aquele que te livra da morte. Então o que você tem que fazer? Então somente louvar o Senhor. Amém? Então curva sua cabeça, feche seus olhos, ore aí no teu lugar agora. Agradeça a Deus pelos livramentos. Agradeça a Deus porque Ele está te ouvindo, porque Ele ouve a tua oração, porque Ele ouve a tua necessidade, e porque Ele vai fazer da tua semana uma semana de vitória. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Tenha as mãos para cá. Que a paz e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém? Vamos em paz aos nossos lares e até o próximo culto aqui na Igreja Luz, toda quinta-feira e todo domingo, de quinta-feira às 7 horas da noite e de domingo às 10 horas da manhã, culto de intercessão, e também à noite às 19 horas aqui na Igreja Luz, na Avenida Rio Amazonas, 1811, aqui no fundão do Perequê. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo culto. Amém? Deus abençoe.